Gravação iniciada. Ok, retornando à sessão, passo a palavra de imediato ao Dr. José Renato, item 140, processo final 2009-58, Codil Alimentos. José Renato. Presidente, Codil Alimentos, nós estamos falando aqui de compensação não declarada, é crédito prêmio de IPI de terceiros, tá? Então, basicamente, a empresa comprou esse crédito de um terceiro numa transação, né, feita com documentos e tudo mais, e pretendeu fazer essa compensação. Aí ficou faltando, utilizando esse crédito, restou um saldo, e esse saldo gerou uma multa de ofício, que é uma multa isolada, tá? Então, a contribuinte recorrente, né, ela é inconformada dessa decisão, ela interpôs o recurso onde ela repisa os argumentos trazidos em sua impugnação, acrescentando a tese de falta de motivação do auto de infração. Eu posso passar para o voto, presidente? Já é bem... Porque isso é uma matéria meio morta, né? Isso, Aqui nós temos o cerne do presente litígio gravita em torno do cabimento da multa isolada em razão da compensação realizada pela recorrente com crédito prêmio IPI apurado de terceiros com base em decisão judicial não transitada em julgado. Primeiro, da preclusão, matéria não alegada na impugnação. Contudo, antes de adentrarmos a análise do mérito do presente caso, do presente processo, necessário se faz tratar do argumento tecido em sede de recurso voluntário, não tratado na impugnação da contribuinte recorrente. Para a recorrente, o auto de infração careceria de motivação, alegando que, desta feita, padece de falta de motivação o auto de infração, eis que a redação do artigo 18 da 10833, vigente à época dos fatos, e o único supedâneo legal indicado no auto de infração para a imposição de multa isolada não abrange a hipótese dos autos. Entretanto, tal alegação não foi tratada na impugnação, sendo desta forma preclusa as alegações quanto à suposta falta de motivação do auto de infração. Visando delimitar a matéria objeto do julgamento, observe-se que a interposição do recurso voluntário transfere ao órgão adquém o reexame da matéria impugnada. Assim, o recurso não devolve à instância superior o conhecimento da matéria não contestada quanto da impugnação de lançamento. Exatamente o que disposto no artigo 17 da 70235. Desta forma, podemos concluir que a norma quer nos trazer a disposição de que não é permitido inovar na postulação recursal para incluir matérias diversas daquelas anteriormente deduzidas. No caso, por hipótese ser permitida, haveria que afronta o princípio do duplo grau, havendo, por conseguinte, supressão de instância. Desta feita, considerando a inovação realizada pela recorrente, que trouxe na peça recursal matéria relacionada à suposta falta de motivação da auto de infração, outrora não levadas ao debate na oportunidade da impugnação, fatores que nos levam a afirmar que houve preclusão quanto às tais matérias e delas não tomam conhecimento. Pode continuar, Renato. Do mérito. Como dito anteriormente, o presente processo cinge-se de cabimento do crédito da compensação realizada pela recorrente de crédito prêmio IPI. Pois bem, quando da apresentação das declarações de compensação por parte da recorrente, vigia o artigo 18, parágrafo 4º da Lei 10.833 de 2003, que tinha a seguinte redação. Vai trago a redação aqui embaixo. Com base no mencionado dispositivo, verifica-se que a aplicação da multa isolada de 75% era possível quando fosse constatada a realização de compensação considerada não declarada, sem intenção de sonegar, fraudar ou praticar o conluio. Nesses termos, a infração imputada à recorrente estaria correta, pois, embora o parágrafo 4º do artigo 18 da Lei 10.833 tivesse outra redação, como aquela adotada pela Lei 11.488 de 2007, a multa seria a mesma, não sendo necessário comprovar a caracterização de sonegação, fraude ou conluio. A questão que merece mais atenção diz respeito aos efeitos da decisão judicial não transitada em julgado ao tempo das compensações, que reconheceu a possibilidade de terceiros, como a recorrente, utilizarem-se de crédito prêmio da CIMAB S.A. Referida decisão, reconheceu o direito da CIMAB compensar os seus créditos de prêmio de IPI ou transferi-los a terceiros
ainda ou transferidos a terceiros. Ela ainda não havia transitado em julgado quando a recorrente formalizou as declarações de compensação, configurando dessa forma a hipótese da linha D do inciso 2 do parágrafo 12º do artigo 74 da 9430 de 96. Aí eu trago o parágrafo. Diante destarte por todo o acima exposto, conheço de parte do recurso voluntário e na parte conhecida nego provimento ao recurso. É como voto, presidente. Ok, doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker Araújo. Com o relator. Doutor Jorge Lima. Com o relator. Doutora Larissa. Uma questão ali que normalmente a gente tratava diferente na minha turma. Ele, na verdade, está arguindo a nulidade, né, do auto de infração. Apesar de eu sempre conhecia esse tipo de argumento, mesmo que não tivesse sido trazido na impugnação. Só queria entender, por praxe da turma, uma arguição de nulidade trazida apenas em recurso voluntário, vocês não conhecem? Depende da nulidade. Se for a nulidade, nulidade de cerceamento de lei de defesa, depende da nulidade. Porque lembra que as nulidades hoje, aí a gente tem, eu não vou querer me aprofundar e peço para que o doutor Vinícius também não se aprofunde, que senão a gente vai ficar eternamente discutindo isso. A gente tem uma certa divergência sobre o negócio de nulidade, só que eu aderi em parte ao como é que se fala, a posição dele, porque ele me mostrou lá um livro, me indicou um livro, eu li o livro que ele estava falando, e quando é cerceamento de lei de defesa, eu entendi, além de ser, lógico, a incompetência, porque a incompetência, o ato é nulo mesmo, nesses dois casos, na minha visão, ela não convalida. No restante, entendo que ela convalida, porque a nulidade tem que ser tratada hoje diferente do direito civil e do direito processo civil. Né? Então, eu não me lembro que nulidade foi essa que eu acabei de fechar o voto dele. Renato. Tá, mas falta de motivação. Oi? Falta de motivação. Aí essa nulidade de falta de motivação seria, na verdade, seria nulidade por cerceamento. Ele fala que é cerceamento? Ele falou que cerceou o direito dele? Tem que entender que ele diz por falta de motivação. Está dizendo que a hipótese prevista lá na lei não abrange... Não quer? O único no falta de infração não abrange a hipótese do auto. Ele está querendo dizer que a conduta não está tipificado na lei, não tem uma correspondência. Isso entre o fato... Estou entendendo que é isso que ele quer dizer. Entre a coisa da lei e os fatos do processo. Tudo bem, mas ele não alegou, realmente é o 18, só que a época dessa infração, o 18 não tinha essa redação que ele falou que tem, entendeu? E outra coisa, ele não falou nada de cerceamento de defesa dele por conta desta questão de motivação do auto-infração. Ele simplesmente se defendeu, inclusive trazendo que o auto-infração do artigo 18 tinha uma redação diferente. Então, por isso que eu falei que está precluso. Então a gente entende. A gente entende, não significa que você precisa entender dessa mesma forma. Exato. A gente aqui, depois de algumas discussões, a gente chegou a um denominador comum que não precisa ter também, deixando bem claro, né, que não precisa ter, que as nulidades que não se convalidariam seriam aquelas duas que eu falei, que é o cerceamento de defesa e a incompetência, porque a incompetência não tem jeito, né? Competência o ato é nulo desde sempre. O cara não pode fazer um ato que não é. Porque do restante, todo o sistema processual fala que ele tem que no primeiro momento que ele se pronunciar no processo, ele tem que alegar a nulidade, sob pena da convalidação. E o novo processo civil é assim. Se você for reparar. Por quê? Porque qual é a ideia do novo processo civil? Chegar ao mérito. Não ficar perdendo tempo com nulidades. Essa é a ideia do processo civil novo. O objetivo é analisar o mérito. Sempre. Mas você pode divergir, fica à vontade.
Vinícius, me mande o nome do livro. Ok. Na verdade é o autor, né? É o Daniel, né? Daniel, como é que é, Jus? Putz, agora eu vou ter que procurar aqui. Mas Tá. Eu acho até que eu consegui baixar o livro. Daniel Assunção, eu acho. Assunção? É legal. É um ponto de vista bastante interessante que abriu minha mente para um outro viés que eu não tinha observado. Achei bem legal a indicação. Daniel Assunção, é isso que você disse? Eu acho que é o Daniel Assunção. Ok, tá. Eu vou acompanhar aqui, porque um voto aqui em 8 significa nada. Em 7. Vai. Não, significa seu ponto de vista, é importante. Exatamente. Não, eu discordo da senhora. Significa porque é o ponto de vista da senhora e que tem que ser respeitado por nós. Cada um tem um voto e todos nós temos o direito e por isso que vale a pena o colegiado, porque senão não tem graça. Não, eu normalmente... Você pode até fazer o seguinte, botar com a gente, se reservar, analisar em posteriori. Eu conheceria para rejeitar, porque no próprio mérito, na discussão do mérito, o relator já rebate tudo, enfim, já está aqui afastada a qualquer eventual ligação de unidade. Eu conheceria e afastaria e negaria. Tá, então a senhora, eu vou botar que a senhora foi vencida quanto ao conhecimento parcial. A senhora quer fazer a declaração de voto? Não. Olha, pode querer fazer, fica à vontade. Eu preciso compreender melhor as razões de vocês. Tá bom. A gente, na verdade, uma colocação, a senhora tem que compreender durante a sessão. Ou pedir vistas, sabe por quê? Porque a senhora não pode votar na dúvida. Eu não estou com dúvida. Eu só preciso, com o tempo, eu quero compreender melhor qual é a base do raciocínio de vocês, só isso. Então, a gente tem o dever de apresentar para a senhora de uma maneira clara para dar oportunidade da votação. E é importante deixar isso bastante consignado, porque aqui a gente não tem um colegiado, graças ao bom Deus, preso como é que se fala? A nenhum tipo de tema. Ou seja, a gente não... ninguém induz ou determina voto de ninguém. Cada um tem a sua liberdade e aqui a gente defende. Muitas vezes eu porto algumas vezes a discussão, porque senão virar eterno. Eu sou obrigado a fazer isso. Você já foi presidente de turma, sabe que a gente tem faz parte do nosso dever de ofício. Contudo, não podar as opiniões. Por exemplo, nesse caso, se você quiser, eu vou votar dessa maneira e me reservo a analisar e numa próxima oportunidade eu revejo o meu voto. A decisão foi manter como eu sempre fiz até agora e eu quero... Porque isso não é uma questão que se resolve numa discussão de 5 minutos, é uma questão bastante complexa que demanda estudo. E que eu quero, então, diante dessa nova visão da coisa, estudar a matéria e mais para frente eu vejo como vai ficar a minha posição. Por enquanto, eu mantenho a que eu tive até agora. É isso. Tá bom. Totalidade. Vamos lá, doutor Rafael. Doutor Rafael. Vou ligar o som ligado, presidente. Processo 141 não, eu estava vendo meu voto. Eu quero que o senhor vote, doutor. Voto com o relator, presidente. O senhor está aí, está presente, está tudo bem? Estou presente, acompanhando a discussão. Ele estava lendo já o voto dele. Ele falou assim, com o relator, e já estava lendo o voto dele. Não, eu estava olhando meu voto. Estava acompanhando a discussão que vocês vão deixar para depois. Eu falei, vou ler meu voto logo. Seu voto? Mas seu voto de quê, doutor Rafael? O próximo voto é meu, presidente. O próximo. Okay. Tem voto no mês que o senhor está querendo me enlouquecer, doutor Rafael? Não, presidente, ainda não. Não me faça isso, doutor Rafael. Doutora Denise. Relator, presidente. Ok, então unanimidade de votos, não, por maioria de votos. Maioria de votos e não conhecer de parte do recurso. A parte conhecida por unanimidade de votos e negar provimento nos termos do voto do relator. Aqui tem que botar a vencida aqui.
e não conhecer de parte do relator. Vencida, Larissa, que conhecia da totalidade do recurso. Bom, na parte conhecida, por unanimidade de votos, sem negar provimento dos termos de voto do relator. Ok, então votado. Agora sim, doutor Rafael. Na minha cabeça já tinha até votado, já estava no próximo, presidente. Inclusive... Nossa, mas o senhor é muito rápido. Não, os neurônios não são tão bons, não, senhor, eu estou vendo. Não, presidente, inclusive eu queria pedir, eu posso votar o 148, a sequência 148, 149 e 150? Enquanto você discutiu ali, eu estava lendo esse voto 141 e fiquei com uma dúvida sobre o meu próprio voto. É verdade. Não, nem continuo. Peraí, você quer fazer o 148? Isso. Tá bom, então vamos lá. Então eu estou apregoando o 148. 149 e 150. É o processo final 2954, recorrente é Dura Ferro Indústria e Comércio. Presidente, são 3 processos idênticos, variam os trimestres, e eles têm, agora sim, eles têm uma característica interessantíssima para ser discutido nesse colegiado. Pronto. Agora resumir. Você vai me deixar tremendo. Exatamente, presidente. Deixa eu ver se ele... Isso. O recorrente recorreu dizendo que não iria recorrer, mas acabou recorrendo. O recorrente apresentou uma petição com feitio de recurso voluntário, no prazo do recurso voluntário, e disse que não recorreria da decisão. Contudo, recorreu, pedindo para que as intimações fossem procedidas em nome do patrono. Esse foi o recurso? Pedindo para que a gente homologasse os pagamentos que ele realizou, com base no refis, e pediu também que a gente determinasse que as intimações fossem realizadas diretamente aos patronos. Então, a primeira pergunta desse processo é indagar se essa petição que foi tratada, que tem matéria de recurso, que tem forma de recurso, que tem matéria de recurso, porque tem uma resignação, tem um pedido, foi feita no prazo do recurso e tratada pelo CARF como recurso. Se isso seria um recurso. Então, essa é a primeira dúvida. Não há dúvida que a peça apresentada é um recurso, que é um recurso voluntário, porque foi tratado como tal. Materialmente, a peça contém um pedido de análise de documentos, que contém uma relação direta com a decisão prolatada pela DRJ, que indeferiu o seu pedido inicial formulado quando da sua manifestação de conformidade. Neste recurso, a recorrente pleiteia que as intimações são dirigidas aos seus patronos. Em qualquer caso, trata de uma pretensão, análise e homologação do parcelamento especial e extinção do processo acompanhado do pedido de que intimações sejam dirigidas aos patronos, decorrente de uma decisão proferida pela DRJ. Sendo o processo administrativo fiscal norteado pela redução de formalidades, entende-se que foi acertada a decisão da DRJ em tratar a petição do contribuinte, por ela própria apresentada como recorrente, como recurso voluntário, com consequente encaminhamento da peça. Peraí, para tudo um minuto, para tudo. Me desculpa, tia. A peça que você está falando, é essa peça aqui, é a que está escrito como recurso voluntário. Exato. A última peça do processo. Não é a última não, porque tem despacho de encaminhamento. Não, eu me referi à peça. Mas é essa aqui que o cara, ele começa assim: a recorrente não apresentará recurso ao CARF, tendo em vista que realizou o pagamento integral da dívida, recorrente do processo com os benefícios concedidos pela lei. Isso aqui deve ser um parcelamento. Exato. Então, meu amigo, não vai ser no recurso, acabou. Nem continua. E a petição, e o pedido para que seja... E se a gente não intimar o advogado, ele disser que pediu para que intimasse... Não conhecia do recurso, ele não apresentou... Não, olha só, na hora que ele falou, olha só, vamos lá. Primeiro que existe aqui uma coisa chamada preclusão... Me ajuda aí, Vinícius, esqueci o nome. Temporal, lógica. Lógica, temporal, consumativo e lógica. A lógica é aquela que você faz, como é que se fala? Nesse caso, não é nem preclusão lógica. Esse caso aqui é de existência. Isso aqui é de existência. A preclusão lógica é quando ele paga e recorre. Isso. Isso é uma preclusão lógica, ou seja, qualquer ato que ele efetue que seja contrária à propositura de um recurso, caracteriza a preclusão lógica. Ponto. Não é o caso aqui porque ele fala que pagou.
Por isso que eu ia falar da procura lógica, mas ele, na verdade, não pagou, ele parcelou. Então ele desistiu. Acabou. Não conhecia o recurso. Não tem. Seria uma mera petição. Entendo que uma mera petição, me parece, se eu puder acrescentar uma questão, que existe Claro que pode. com a sua leitura da peça, Rafael, quando você escreve aqui que foi acertada a decisão da DRJ em tratar a petição do contribuinte com o recurso voluntário, a DRJ não tratou nada, porque isso aqui é a parte administrativa que recebe isso e dá um nome. A DRJ não fez nenhuma apreciação sobre essa peça, não foi a DRJ quem disse que é o recurso voluntário, foi quem juntou isso aqui. Então, a DRJ não tem essa competência. Não tem. Acabou A mera petição no processo. Então, o que eu posso falar para você, você tem dois caminhos. Aí o colegiado pode falar. Uma é entender isso como. E aí não conhece do recurso, depois eu te explico por quê. Não conhece do recurso. Ponto, depois eu te explico por quê. Ok, presidente. Não, eu me deparei com essa dúvida processual. Não conhece do recurso, eu te explico por quê. Porque a outra possibilidade é entender como petição, meramente petição. Meramente petição, eu vou ter que tirar o processo de pauta, porque teria que fazer o despacho. E aí, a tua produção ia ser diminuída em todos esses processos. Mas o meu receio era ser questionado aqui sobre cerceamento de defesa. Mas, enfim... Cerceamento de defesa, ele passou... Não reconheceu o recurso. Não conheceu o recurso. Agora, só mais outra questão. No processo, tem uma nota de processo explicando isso. Está escrito assim, em 2015, o servidor colocou: a documentação juntada às folhas tais não é um recurso voluntário tendo sido encaminhado indevidamente ao CARF. Procedi a atualização no CIEF, de forma que possa ser consolidado os valores de cobrança desse processo no parcelamento da Lei X. Então, tem já, além dele dizer que não é um recurso, tem uma nota de processo reafirmando isso, e que foi enviado por engano para cá. Então, é um processo que não deveria nem ter sido pautado. Sim. É verdade. Mas como é que... Só que o problema é que tem um despacho depois, recebendo isso aqui como recurso voluntário tempestivo. Então vamos fazer assim. Mas a questão é não conhecer, acabou. Não conhece o recurso e a gente conversa. Põe uma pá de cão nisso aí e manda embora. Não conhece o recurso. E depois a gente conversa sobre. Tá? Senhores, todos concordam? Todos são iguais? Varia só o trimestre. Então, todos são iguais. Do mesmo ano. Então, iniciou. Não conhecido o recurso por unanimidade. Os 3 itens. Ok. Então, agora... Eu vou pular, então, aquele processo, Rafael, para você poder ter um tempo ainda de olhar, que seria o 141, não é isso? Isso, é porque trata de uma lei, um artigo revogado, e eu quero checar isso novamente. Tá bom. Peraí, só um minutinho. Esse foi o Dura-Ferro, né? E olha só, aí eu digo como é que essas horas estão fora da lógica. Olha só, sabe quantas horas dava esses 3 processos? Pelo que o Rafael botou aqui? São umas 15 horas. 7, com 6, 13, com 5, 18. 18 horas nesse processo. Quase 19 horas. 19 horas são mais de 2 dias. Para fazer esses 3 processos. Então, você vê que agora também a gente vai ter outros processos muito mais complexos que o cara te dá 4 horas. Sim. Então, bom, mas eu vou deixar registrado a minha indignação pela análise das horas aqui. A única forma dessa conta fechar, a conversa interna, mas é pensar no ano. No ano, conversa não é interna porque está sendo gravado. Sim, mas é um pelo outro no final do ano. Doutor, vamos voltar lá? Para o item. Jorge, Vinícius. Tá. Então, do Zé Renato. Cooperativa Agropecuária Castrolândia, processo final 2009-34, de relatoria do doutor José Renato, que está com a palavra.
Presidente, são todos iguais, muda aí o data de fato gerador dele só, tá? Sim, senhor, doutor José Renato. Compensação, comissão de dívida, perde compra, entrega após vencimento, acréscimo nos juros moratórios e compensatórios, tá? Trata de processo de manifestação de conformidade, o relatório rápido do despacho decisório número tal, uma vez que o crédito é reconhecido de tantos R$1.000, decorrente de pagamento de tantos mil, efetuado tal, revelou-se insuficiente para quitar a totalidade dos débitos declarados em DECOMP. Manifestação fala que a interessada esclarece inicialmente que se tomou ciência de que encontrava-se com um débito de PIS e COFINS, porque estava escrito em dívida ativa, diz que o valor do PIS de 6 mil e pouco foi amortizado no processo administrativo de compensação e o saldo remanescente foi inscrito em dívida ativa. Todavia, o DARF pago de número tal, no valor de 1.178, parte foi vinculada em DCTF para amortizar o saldo remanescente e utilizado na DECOMP em análise. Ressalta que o valor do saldo remanescente não perde na importância de tantos, deverá ser atualizado, parará. A decisão da qual o relatório foi extraído julgou improcedente a manifestação de conformidade com essa ementa aqui que vocês veem. Inconformada, ela interpôs recurso voluntário, onde revisa as manifestações, as argumentos trazidos na manifestação de conformidade do seu relatório, presidente. Ok, então pode passar o voto. Conforme observado no relatório acima, o presente processo trata de homologação parcial de compensação declarada em PERDECOMP, vez que, segundo o despacho decisório, o crédito reconhecido, efetuado por meio de DARF, mostrou-se insuficiente para quitar a totalidade dos débitos declarados na DECOMP. Para a recorrente, o que restou devidamente afastado pela DRJ, tendo em vista a existência do processo de crédito, que não é o presente, levaria à necessidade de julgamento dos mesmos em conjunto, o que, esse de fato está fora, o que demonstraria a existência do crédito suficiente para a quitação dos débitos lançados em DECOMP. Tal alegação foi devidamente afastada pela DRJ, pois, conforme expressamente mencionado na decisão de piso, na DECOMP não está mencionada a compensação do crédito existente em outro processo administrativo, mas sim crédito verificado por motivo de pagamento a maior em DARF, o que afasta as alegações de necessidade de julgamento em conjunto dos processos indicados pela recorrente. Ressalta-se que referidos processos informados pela recorrente, esses tais aqui, sequer aparecem em consulta processual realizada no site da RFB. Dessa forma, por comungar o entendimento esposado pela DRJ, eu utilizo ela como manifestação, como minhas razões de decidir, tá? A manifestação de conformidade é tempestiva, tal. Primeiramente, em razão dos argumentos trazidos em sua manifestação de conformidade, deve-se demarcar o objeto do litígio. Embora a interessada entenda que deva ser analisado o presente processo em conjunto com os outros processos de crédito, de restituição, que, segundo informa, tratam do mesmo pagamento e que está vinculado à extinção do crédito escrito em dívida ativa, o fato é que o PERDECOMP, aqui sob análise, e que foi objeto de despacho decisório contestado, menciona como tipo de crédito pagamento indevido ao maior, não se referindo a qualquer outro processo administrativo, mas unicamente ao recolhimento do DARF, de valor tal. Veja-se que o valor do crédito pleiteado de tal, relativamente ao pagamento de tal, foi reconhecido em sua totalidade pela autoridade administrativa e, portanto, não há controvérsia em relação ao valor solicitado e ao que foi deferido. Entretanto, conforme foi observado naquela decisão, o crédito assim reconhecido foi insuficiente para quitar o débito declarado pela contribuinte, resultando na homologação parcial da compensação declarada. Aqui tem de fato, apure-se os seguintes valores a partir da análise. Como se constata a divergência entre o valor do crédito informado na PERDECOMP pela interessada e o valor tal considerado no despacho decisório corresponde à multa e aos juros moratórios. Quanto a isso, cabe lembrar que a extinção do crédito tributário pelo Instituto da Compensação, que é justamente o que pretendeu a interessada, somente se verifica no momento em que da entrega da DECOMP. Como a transmissão se deu em 4/3/2005
Somente nesta data é que se efetivou a compensação, consoante o artigo 74, parágrafos 1º e 2º da 9430. Por conseguinte, considerando que o vencimento do débito que se pretendeu compensar, PIS/PASEP, período de apuração 3 de 2001, era 12/4/2001, houve incidência dos acréscimos legais pela quitação do débito em atraso, conforme dispõe o artigo 61 da mesma lei 9430. Acrescente, por oportuno, o disposto na Instrução Normativa 460 de 2004, vigente à época dos fatos. Percebe-se, portanto, que não houve erro na análise do direito creditório, que decidiu pela homologação parcial da compensação pleiteada, estando de acordo com o que preceitou a legislação de regência, devendo-se, por isso, manter os exatos termos do despacho decisório emitido. Como se vê, não havia crédito suficiente para fazer frente ao débito indicado para a compensação, bem como, face à declaração de compensação ter sido lançada com crédito existente devido ao recolhimento de DARF com valor indevido maior, não haver a possibilidade de utilização de créditos supostamente existentes em outros processos administrativos. Por todo acima exposto, pode negar provimento a recurso voluntário. Esse é o meu voto, presidente. Ok, passo de pronto ao doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker Araújo. O relator. Doutor Jorge Lima. O relator. Doutora Larissa. O relator. Doutor Rafael. Presente. Doutora Denise. O relator. Também voto com o relator. Então foi negado o provimento por unanimidade. Senhor relator, o senhor falou que os demais são iguais, só mudam o período de apuração, é isso? Exatamente. O senhor pode aplicar copiando esse mesmo resultado para os itens 143, 144, 145, 146, 147. Agradeço pela velocidade e ajuda no andamento da sessão, senhor doutor José Renato. Disponha, presidente. Deixa eu anotar aqui na minha... Não foram todos. Agora vamos para doutor José Renato, continua. Item 151. Fábrica de Móveis Florence. 151 Florence é um embargo, tá? Tá, então vamos direto aos embargos, não sei perder muito tempo. Tá. Só me fala se foi parcial ou não que a admissibilidade deu. Você não viu, eu vejo então. Não, foi parcial. Foi parcial? Foi parcial. Tá, então vamos... Ih, mas aí ficou... Tá, é grande desse jeito aqui? Tá jogando tudo de novo? Não, é só mexer na coisa só. Não, é que eu tenho que alterar algumas coisas na ementa, só isso. Não é grande, não. Tá, então vamos lá. Vai pro voto dos embargos. Então, a conclusão do despacho de admissibilidade, rechaçando os demais pontos apontados pela embargante, foi no sentido de haver necessário esclarecimento necessário esclarecimentos nos seguintes termos. Não é quanto, não. O pedido em recurso voluntário abrangia o período anterior à impetração do mandado de segurança. Já a decisão de primeira instância deu provimento parcial período de 7 de 99 a 2 de 2001, garantindo, assim, o pagamento feito indevidamente a partir do mandado de segurança em 12 de 8 de 99. Assim, os pagamentos indevidos seriam entre 1 de 3 de 99, vencimento relativo ao fato gerador 2 de 99, a 12 de 8 de 99, data da impetração do mandado de segurança. Verifica-se que a decisão embargada menciona os pagamentos indevidos efetuados nos períodos de 1 de 2 de 99 e 9 de 6 de 99, que seriam relativos, em princípio, aos fatos geradores de 1 de 99 e 5 de 99, o que diverge do pedido realizado. Ressalto ainda que a contagem do prazo decadencial de repetição seria de 10 anos anteriores ao pedido efetuado administrativamente, pois que a ação judicial fora impetrada anteriormente a 9 de 6 de 2005. Assim, há de fato uma obscuridade no acórdão, pois as datas mencionadas não abrangem todo o período anterior à impetração do mandado de segurança, o que, aliado ao provimento parcial, gera dúvidas sobre a correta execução da decisão. Destarte, admito
os embargos de declaração para que seja esclarecido o período de pagamentos indevidos efetivamente abrangidos e, se for o caso, a adequação do procedimento decisório. Em relação ao erro material alegado, de fato, o litígio refere-se a PIS, PASEP e COFINS, o que implicaria que a ementa referisse a ambas as contribuições. Seria um erro que não demandaria saneamento, pois não há qualquer prejuízo para o contribuinte, uma vez que no relatório está evidente que a demanda reflete-se em ambas as contribuições. Contudo, aproveitando a admissão dos embargos, quanto à omissão pleiteada, admito também a relação ao erro material. Pois bem, compulsando os autos, pude verificar que, por um equívoco, não constou na ementa do acórdão a indicação de que a demanda também tratava de contribuição ao PIS. Por tal razão, acrescenta-se a emenda aí do PIS. Acrescentei a emenda. No mesmo sentido, verifiquei a existência de omissão apontada pela embargante no que diz respeito ao período de apuração dos pagamentos indevidos, objeto do pedido de compensação. Não restou claro a possibilidade, requerida pela embargante, de compensação dos créditos de pagamento indevidos efetuados em data anterior à propositura do mandato de segurança, que lhe garantiu o direito ao crédito. Desta forma, não sendo verificada a ocorrência de decadência do período do pedido da contribuinte, também no que se refere aos pagamentos indevidos havidos entre os períodos de apuração 2 de 99 a 8 de 99, necessário se faz a inclusão desses no cômputo do valor do crédito passivo de compensação. Destarte, voto no sentido de acolher os embargos de declaração da contribuinte, aí aqui é com efeitos infringentes, né? Eu estou acrescentando. Com efeitos infringentes, para incluir na emenda do acórdão a indicação de aplicação da decisão também à contribuição do PIS, bem como esclarecer que deve ser levado em consideração para o cômputo dos valores dos créditos pagos indevidamente a serem compensados, desde o período de apuração de 2 de 99, como voto. Ok, passa a palavra ao doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker. Oi, relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Larissa. Com o relator. Doutor Rafael. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Também voto com o relator. Então, agora o membro colegiado, por número de votos, em acolher parcialmente os embargos de declaração para sanar a omissão, imprimindo-lhes efeitos infringentes, nos termos do voto do relator. E tem o erro material também lá da emenda. Sanar a omissão e o erro material, imprimindo-lhes efeitos infringentes, nos termos do voto do relator. Ok. Beleza. 141 votado. Agora vamos para o item 152 de relatoria minha. Tá. 152. Só um minutinho para eu abrir aqui. Gaúcha forma. Cadê o? Aqui. E tá aqui. Peraí. Ô, coisa lerda. É porque está muito pesado. Tem aqui José Afonso da Silva, Mâncio Pereira, Plácido da Silva e Silva. Aí fica Não muito consigo pesado. abrir nem a minha pasta. Eu estou tentando abrir a pasta. Não consigo nem abrir a pasta. Mas deve ser o sistema como um todo hoje, pelo que falaram lá no CARF. Coisa. Tá, vou pegar a pasta interna minha, então. Aí foi mais rápido. Nossa, mano. Se a gente está todo mundo ligado em Brasília, se Brasília der problema, para tudo, né? É verdade.
Tem que inventar na internet. Vamos lá, senhores. Eu vou... Aqui, vamos lá. Vou tentar resumir. São declarações de compensação enviadas eletronicamente, que eu cito. Foi reconhecido... os créditos discutidos são decorrentes de decisão judicial transitada de julgados. Aí aqui tem todo o histórico das decompes e suas respectivas retificações. Aí depois fala sobre a ação ordinária que deu direito ao crédito. E eles foram homologados, reconhecido parcialmente, homologado até o limite do que foi reconhecido. Aí entrou com a manifestação de conformidade contra a parte que não foi conhecida, não foi deferida. A DRJ de Recife julgou a manifestação improcedente, nos termos da ementa da DRJ de Recife, que eu cito. Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, no qual argumenta: estou comprovando a prescrição do direito da Receita Federal homologar a compensação apresentada em 10/4, e, ao refazer o cálculo relativo aos valores pagos a maior pela empresa, a Receita Federal, além de não utilizar os índices de correção monetária determinados na decisão julgada, não considerou como base o faturamento real da recorrente, constante no DARF, juntados aos autos. Esse é o breve relatório. Passo ao voto. Preliminarmente, interessado reclama pela aplicação do Instituto da Homologação Tácita aos débitos compensados na DECOMP final 7370, apresentada em 10/4/2006 e que foi cientificada no despacho denegatório no dia 28/4/2011. A instância qual declarou a homologação tácita contida na DECOMP 7370, conforme o trecho abaixo reproduzido. Aqui reproduzido. Ocorre que, ao analisar o acordo recorrido, verifica-se que não há no dispositivo da decisão a menção que houve a declaração da homologação tácita da DECOMP 7370 e na folha de rosto, que contém o resultado do julgamento. Resta consignado que a manifestação de conformidade foi considerada improcedente. Ao meu sentir, há uma contradição no acordo recorrido, que deve ser sanada sob pena de prejudicar o sujeito passivo. Aí aqui eu vou citando Luiz Guilherme Aidar Bottioli, que fala sobre a contradição. Como dito, no corpo da decisão, a existência de homologação tácita é verificada e declarada pelo relator. Contudo, ao indicar o resultado do julgamento e seu dispositivo, há omissão substituto que pode levar a concluir que não foi declarada a homologação tácita da DECOMP 7370. Esse é o caso típico de contradição interna na decisão, sanável por intermédio de embargo de declaração. Consoante a noção cediça, não existe previsão para embargos contra a decisão proferida em primeira instância administrativa. A previsão de embargos de declaração no âmbito do processo administrativo fiscal nasce no regimento interno do CARF. Diante desses fatos, surge uma pergunta: como fica então o sujeito que pode ter seu direito prejudicado por uma decisão com vício de contradição? A resposta simples: a contradição é um vício de atividade, um erro em procedendo, na medida que o julgador desatende o comando legal regulador de sua atuação à frente do processo. Daqui eu vou trazendo toda a parte do que é o erro em procedendo. Eu falo que o erro procedendo, no final, é um vício de forma, é um defeito estrutural de construção do procedimento jurisdicional que deve ser resolvido com a nulidade do deciso que o contém. Infelizmente, não podemos separar a decisão da DRJ do julgamento, da delegacia de julgamento, em capítulos, de forma a anular parte dela e analisar a outra parte. A jurisprudência pacífica do CARF nos induz a analisar a decisão por inteiro. Desse modo, por não constar no dispositivo da decisão recorrida a declaração de homologação tácita dos débitos declarados na DECOMP número tal, e no resultado do julgamento, a procedência parcial da manifestação de conformidade, dou provimento ao recurso voluntário para anular a decisão recorrida, para determinar que outra seja proferida sanando as contradições apontadas. É como eu voto, senhores. Aqui há um erro, há um erro de contradição. Na verdade, aqui foi dada dentro do corpo do voto a homologação tácita, até porque ocorreu a homologação tácita, efetivamente,
e não consta em lugar nenhum, inclusive no próprio resultado do julgamento. Então, se fosse com a gente estaria com embargo. Como não tem embargo, é a mesma coisa que fosse uma omissão, só que no caso aqui é contradição. Então, eu estou anulando a decisão por impossibilidade de julgar parte dela. É isso. Passo a palavra ao doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker Araújo. Com o relator. Doutor Jorge. Parabéns pela argumentação, Wilson. Eu vou incorporar na minha biblioteca. Obrigado, doutor Jorge. Doutor Zé Renato. Eu não vou incorporar na biblioteca porque é muito pesado, tá, doutor? Como relator. Ok. Engraçado, eu cito o senhor, faço altos elogios, e aí você não liga. Aí eu recebo um elogio do doutor Jorge, que para mim é o maior prazer, e aí você fica zoando. É que há algumas coisas aí, né? Não há nada. A serem descortinadas. Tá bom. Doutora Larissa. Com o relator. Doutor Rafael. Parabéns, presidente, com o relator. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Ok, então foi dado provimento parcial por unanimidade. Dado provimento parcial ao recurso, aqui eu vou botar para anular decisão de primeira instância. Temos o voto do relator. Ok. Esse é o... Pior que isso aí é um claro erro material, né? Mas vai fazer o quê? Não se pode fazer nada. Ô, Renato, o 151 a gente já votou, não foi? Qual, presidente? O 151? 151. A gente acabou de votar, né? Acabamos de votar. Exato. O 151 votou. Eu não anotei o resultado. Foi parcialmente. Você anotou sim. Não tem não, então anotei o lugar errado. Acolheu parcialmente os embargos, porque teve o despacho de admissibilidade que reconheceu só uma parte. Então, peraí que eu anotei isso em algum lugar errado. Peraí. Isso. Eu vou descobrir que daqui a pouquinho eu vou passar por ele. Em algum lugar eu anotei esse resultado errado. Peraí. Para corrigir o material da ementa, que ficou o PIS de fora, Tá e certo. um período lá de prescrição que também tinha ficado fora. A omissão quanto a ele. Tá. Para sanar a omissão e erro material, imprimindo-lhe efeitos vigentes ao termo do voto do relator. Tá? Depois eu vou ter que descobrir aonde foi que eu anotei isso aqui. Tá. Erro material e omissão, tá? São dois. Tá, omissão e erro material, perfeito. Isso. Dá um Ctrl L aí, que você acha, presidente? Depois eu desculpo. Vamos passar no voto que depois eu desculpo. Não vou perder mais tempo, não. Então agora vamos para o item 163. Doutor Rafael. Cajobi? 163 é o município Cajobi, exatamente. Vou abrir aqui. Esse processo é uma questão apenas processual. O município ele fez uma compensação que não foi homologada, e daí foi considerada compensação considerada não declarada. Em razão disso, foi aplicada uma multa. O município recorreu da multa, e não discutiu, pelo menos nesse processo, a manifestação de conformidade pela não compensação. E aí afirmou que tem um processo judicial. Eu procurei esse processo, não achei o processo em si, não achei no site, e também ela não fez nenhum cotejo em relação a esse processo e a questão. E ele, como então não recorreu do auto de infração, a DRJ entendeu que não era matéria dela, que deveria ser uma manifestação de conformidade. A recorrente, ao invés de discutir essa matéria no processo, a competência ou não da DRJ discutir esse assunto, ela repetiu as matérias em recurso voluntário. Esse é o relatório. Posso partir o voto? Pode sim, senhor.
A recorrente alega que teve uma compensação não declarada, em razão disso foi aplicada multa de 35%. A recorrente afirmou que possui um processo judicial, mas não estabelecer qualquer relação entre uma decisão em processo judicial e a multa de ofício por uma compensação não homologada. Em relação ao fato da compensação haver sido não declarada, a DRJ decidiu que a matéria não seria de competência da DRJ, eis que seria relativa a declarações de compensação, objeto de despacho decisório distinto, atacável por manifestação de inconformidade distinta. A única matéria processualmente possível de ter sido aduzida no recurso voluntário seria a competência da DRJ para, ao decidir a impugnação ao auto de infração, também tratar dos aspectos da compensação. Todavia, em sede recursal, a recorrente reitera apenas os argumentos já lançados na impugnação ao auto de infração, no sentido da correção da compensação, argumentos esses que não podem ser conhecidos por esse colegiado. Na matéria de discussão, fui infeliz nessa frase aqui. A matéria, então, do recurso voluntário limita-se à multa isolada e à multa de ofício. Em relação às punições, a recorrente suscita que o fisco desconsiderou o artigo 32 da 8212, aplicando o artigo 44 da 9.430, que seria uma norma mais benigna. Todavia, esse argumento não foi apresentado quando a impugnação à auto-infração, não tendo sido submetido ao crivo da DRJ. Então, deve ser considerado precluso. Cumpre destacar que na impugnação à auto-infração, a hora recorrente limitou-se a arguir matérias constitucionais, especialmente relativas à imunidade, proporcionalidade, que foi afastada pela DRJ. Pelo exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário, eis que a única matéria meritória nele tratada não foi suscitada quando da apresentação da impugnação, portanto, preclusa. Ok. Alô? Tô aqui. Tá dando microfonia, viu? Não, eu tô aqui, tô vendo todos. Tá. Passa a palavra ao doutor Vinícius. Me escapou aqui. Qual que a gente está julgando, hein? A gente está julgando o município Cajubi. Município Cajubi 163. A 163, tá. Poderia fazer um pedido de esclarecimento ao relator? Só para saber se nessas compensações já foi encerrada. Foi considerada não declarada e esses processos já estão encerrados administrativamente. Não houve recurso, não houve nada. Eu não discuti isso, porque como eu vi que a matéria não era, que a matéria que ele tratou no recurso voluntário não foi nada tratado na manifestação de conformidade, eu nem entrei nesse mérito. Porque eu achei que essa auto-infração depende do resultado lá, ele tem vinculação com... Se fosse revertida a decisão em relação à compensação lá, esse aqui nunca... Enfim, eu acho que depende. Faz sentido. Então, o que acontece é que nessa, a multa isolada, certo? Que a gente está discutindo aqui. E aí ele chegou no recurso voluntário e ele não contesta exatamente a multa isolada? Não, na manifestação, na impugnação ou auto-infração, o recorrente não alega nenhuma matéria, só alega matéria constitucional, vamos dizer assim. E aí, no recurso voluntário, ele traz outros argumentos. Por isso que eu considerei preclusa a matéria. Muito embora a posição da doutora Larissa seria louvável também, que seria uma outra hipótese, que seria suspender o processo, ou até o julgamento definitivo do outro, que nem sei se houve, confesso, mas eu não, como a matéria é dissonante, entendi que era preclusa e fiquei nem abri o livro, como diz o professor, que eu já esqueci o nome. Não, porque aqui, se for exatamente isso daí, que foi bem lembrado pela Larissa, nós temos votado para sobrestar esses processos. Porque ainda vai ser muito. Eu estou consultando aqui, ele é processo de papel, né? Ele não foi digitalizado, ele está arquivado já desde 2012. Estou pegando a pedido de restituição, né? De 2009, CEORT. Do CEORT ele já foi arquivado, ele não foi, não abriu litígio, não foi. Um novo recurso. Eu olhei porque são 4, né? Essa multa decorre da não restituição de outros 4 processos, né? Não compensação. Eu olhei só um, tem que olhar os outros 3. Eu acho importante olhar. Sim.
Mas independente de olhar, o que falta mesmo que a gente tenha um resultado, o certo é a gente fazer aquele caso de sobrestamento / diligência, né? Mas a minha dúvida só é se ele nem recorreu da multa. O recurso voluntário foi em 2015. Rafael, na impugnação, ele traz matérias contra a multa, né? Ele traz questão... Oi? Ok. Ele traz questões de legalidade da multa, e a DRJ se volta a isso. Ele não repete isso no recurso voluntário? Ele fala... Na impugnação, ele traz questões contra a multa. Ele fala em questões constitucionais. Né? Certo, e aí a RJ diz que não é competente. Aí ele repete isso no recurso voluntário. Aí, deixa eu ver se depois ele repete isso ou ele fala do... Pelo que eu lembro do meu voto, ele não tinha... Ele mudou de assunto. Ah, tá. Ele mudou de assunto. Tendo em vista o preenchimento. Ele mudou de assunto. Multa de ofício. No recurso voluntário, como está no relatório, inclusive, ele trata da aplicação da norma mais Certo. É uma argumentação totalmente nova, né? A prefeitura pode ser que tenha mudado de procurador de município, e aí quem faz isso mudou o procurador, mudou a linha de defesa. É totalmente nova. E agora, com relação a isso que a Larissa falou aí, os processos são definitivos, certo? Eu não tenho acesso, né? Não declarados. Agora, só um minutinho, Vinícius, eu estou olhando o último aqui. Nos acompanhamentos processuais, eles não aparecem. Falta só um, porque tá tudo, só dá para ver pelo Comprate Web. E nem todos eu consegui consultar, dar a resposta, mas enfim, os que deram resposta, dos 5, 2 têm respostas idênticas, eles foram, após a decisão do CEORT, não recorreu e dali já foi arquivado em 2012 definitivamente. Então, não abriu litígio nisso, quer dizer que ele não, porque mesmo sendo não declarado, ele poderia recorrer disso, mostrar que ele poderia, eu entendo, mas lá ele não contestou e foi arquivado em 2012, 2 dos 5, 3 simplesmente não dá resposta aqui no contrato. Então, por mim, assim, eu tomo como definitivo, como eu tomo por definitiva a decisão lá nas compensações, então, eu entendo que a gente pode julgar isso aqui só pela questão da multa mesmo. Certo. Sim, mas você sabe se a declaração foi... O que aconteceu com a declaração? Ele pode ter dado parcial, dar alguma coisa. Qual o teor da decisão da SAORT? Mas, segundo ele aqui, foi considerado não declarada. Então, Sim, mas olha só, isso está nos autos? Não. Segundo o Rafael, e pelo Rafael, eu entendi que estava. Não, nos autos... Estando nos autos, ou a gente baixa a diligência para a unidade de origem botar nos autos, a gente não pode botar nos autos. Está nos autos pela decisão da DRJ. Como não há contestação do contribuinte... A DRJ já fala. Isso. É o objeto da decisão. Tudo bem, eu sempre achei equivocado a DRJ fazer esse tipo de trabalho, mas ela faz. Então, então, já temos a informação, então está nos autos. Beleza, então se está nos autos, a gente pode julgar de acordo com os autos. Agora, o problema aqui é o seguinte, a gente vai estar, que não acho tão problema, porque eu não tenho reformácio impédios aqui. Porque ele pede coisa completamente diferente. O problema aqui é se todas as declarações... Não, aliás, até entendo o seguinte,
Aqui, como você disse que todas as declarações foram dadas como não declaradas, a multa persiste. Uhum. Se a multa persiste, o que acontece? Aqui a gente vai... pelo que eu estou entendendo, ele está pedindo para que se aplique a multa mais benéfica, que é a 32A. Da Lei 8282 de 91. É isso que ele está pedindo. Isso. Tá. Ele pediu isso lá na impugnação? Então ele está inovando. Não. Então, eu não conheci mesmo. Ele não impugnou. Ele morreu. Perfeito. É isso mesmo. O Rafael tem toda a razão. Não foi impugnada a matéria. O motivo determinante da reforma, da decisão que indeferiu. A decisão, isso. Que manteve a distância não foi combatida. Exato. A única matéria isso. Porque o motivo da multa é o quê? É ter sido não declarada as decônditos. Então ele tinha que falar o quê? É inconstitucional, falar o que ela quisesse sobre isso. Até que não seria realmente aplicável aquela multa e seria aplicável essa multa. Ele poderia falar isso, ter esse tipo de linha de argumentação. Mas se ele não fez isso lá, ele não pode inovar agora aqui. Ele está trazendo novos argumentos para derrubar o alto. Então, nesse caso, eu entendo também. Então, vou votar. Todo mundo já entendeu, a gente pode votar. Doutor Vinícius, como o senhor vota? Com relator. Doutor Walker Araújo. Com relator. Doutor Jorge. Com relator. Doutor José Renato. Com relator. Doutora Larissa. Com relator. Doutora Denise. Com relator. Eu também voto com o relator. Então, MCU, não conhecido por unanimidade do recurso. Tá. Agora, doutor Zé Renato, 164. Processo Nacional 2005-77, Somar. Esse aqui é venda varia de substituição tributária, aquele artigo 44 na medida provisória 191 que falava do IPI, exclusão do IPI, tá? Ah, tá. Pô, mas aqui você falou que era prescrição, decadência e restituição. Prescrição. Eita peste. As coisas. Bom. Assim fica fácil fazer a pauta, né? Obrigado. Posso ir ao voto? Pode. Então tá bom. Recurso tempestivo, tá. No cerne da questão é definir se o valor do IPI retido pelas montadoras de veículos sob o regime de substituição tributária estabelecido no artigo 44 da medida provisória 1991 de 2000 deve compor a base de cálculo de PIS e da COFINS dos comerciantes varejistas. A presente matéria foi tratada no acordo 3302.009.468 de lavra do ilustríssimo, grandíssimo conselheiro Gilson Macedo Rosenberg Filho, o qual peço lênia para utilizar-se como minhas razões de decidir. Esta matéria já foi enfrentada em outras ocasiões pelo CARF. Trago à baila o acordo número tal, de relatoria do ex-conselheiro José Adão, que retrata meu pensamento sobre o tema, de forma que utilizo como fundamento. Conforme demonstrado, a recorrente pleiteia a restituição de parte das contribuições de PIS e COFINS pagas sob o regime de substituição tributária, retida elas por montadoras de veículos sobre as vendas efetuadas a ela, sob o argumento de que houve retenção / pagamento maior pelo fato das contribuições terem sido pagas sob bases de cálculo apuradas com a inclusão de IPI faturado. Ao contrário do seu entendimento, o IPI incidente sobre os valores dos veículos automotores novos vendidos a ela compõe a base de cálculo do seu faturamento e não deve ser excluído da base de cálculo utilizada pelas montadoras para o cálculo daquelas contribuições pelo regime de substituição tributária. O IPI destacado nas notas fiscais de vendas de veículos automotores novos não integra a base de cálculo das contribuições devidas pelas montadoras, mas integra a base de cálculo devida pelas revendedoras concessionárias autorizadas. Antes da implantação do regime de substituição tributária para tais produtos,
A base de cálculo das contribuições devidas pelas revendedoras era o faturamento mensal, com a exclusão prevista na legislação tributária então vigente. Considerando que as concessionárias de veículos que realizam vendas a varejo não são contribuintes de IPI, o imposto destacado nas notas fiscais integra o custo do produto vendido. Assim, no preço de venda a varejo praticado por elas está embutido, além de outros custos e da margem de comercialização, o valor do IPI pago na aquisição dos veículos. A legislação então vigente assim dispõe. Também a legislação. De acordo com esse dispositivo, a base de cálculo é o faturamento mensal da pessoa jurídica. Posteriormente, foi editada a Lei AMP 1991 de 2000, instituindo o regime da substituição tributária para a comercialização de veículos automotores novos, assim dispondo em verbos. Ora, preço de venda do fabricante é o valor total da nota fiscal, nele incluído todos os impostos, inclusive o IPI. Também a Instrução Normativa 54 de 2000, que regulamentou o dispositivo, não deixou quaisquer dúvidas o que se entende por preço de venda do fabricante, assim dispondo em verbos. O regime de substituição tributária não alterou as bases de cálculo da contribuição de PIS e COFINS, tanto no regime anterior quanto a responsabilidade, quando a responsabilidade era da concessionária varejista, quanto no do substituição tributária, a base de cálculo era do faturamento, ou seja, o preço de venda dos veículos, nele incluído o imposto de IPI e ICMS. Desta forma, não há que se falar em argumento em pagamentos a maior, uma vez que a base de cálculo utilizada pela montadora para o cálculo das contribuições retidas sobre o regime da substituição tributária está correta e em conformidade com a legislação então vigente. Em virtude das razões postas acima, resta evidente que a base de cálculo do COFINS devida para o comerciante varejista de veículos automotores novos e cobrada sob o regime de substituição tributária pela respectiva montadora é o preço de suas vendas aos consumidores, incluindo todos os custos, inclusive o IPI, pago por ela e a margem comercial estimada. Assim, a contribuição cobrada nesse regime sobre o preço final de venda, com a inclusão deste imposto, não constitui indébito tributário. Aqui, negando o provimento ao recurso. Destarte, conforme se verifica do acima exposto, não há como acolher a pretensão da recorrente, desde que restou demonstrado que a base de cálculo de PIS e COFINS, devida pelo comerciante varejista de veículos automotores novos, cobrada por meio do regime de substituição tributária pelo montador, é o preço de venda ao consumidor com a inclusão do IPI, não se vislumbrando a cobrança de indébito. Por o acima exposto, voto por negar recurso, provimento ao recurso voluntário, é meu voto, presidente. Ok, passa a palavra ao doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker. Relator. Doutor Jorge. Relator. Doutor Zé Renato. Doutora Alice. Com o relator. Doutor Rafael. Então, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Também voto com o relator, então foi negado o provimento por unanimidade. Item 165, recorrente Uchiyama. É. Processo final 2004-83. Os dois são iguais, tá? Ok. Quase igual isso aqui. Bom. Trata de pedido de restituição do PIS. Um é PIS, o outro é COFINS. Por isso que são iguais. Correspondente a pagamento maior efetuados nos períodos de 2,99 a 6 de 2000, no valor de tanto, com a alegação de que inferidos pagamentos foram efetuados sobre o faturamento de combustíveis cobrados em excesso pela refinaria de petróleo através de distribuidora em regime de substituição tributária, considerando que os preços praticados pela peticionária ao consumidor final são inferiores ao preço presumido utilizado pelo contribuinte substituto. Tem aquela questão também de créditos para revendedores de combustíveis. Posso passar ao voto direto, presidente? Eu acho que pode ir o voto direto, não precisa ler todo. Tá. Bom, no voto.
Pedido de sobrestamento do processo administrativo. A recorrente solicita em seu recurso voluntário sobrestamento do processo administrativo até decisão final em processo com repercussão geral, reconhecido no STF, RE número tal, que estaria tratando da matéria objeto do presente parágrafo. Seu pedido teve por base o artigo 62A, parágrafo 1º do RICARF, que previa a possibilidade de sobrestamento dos julgamentos sempre que houvesse o sobrestamento também por parte do STF, de recursos extraordinários que tratassem da mesma matéria. Entretanto, o pedido da recorrente não pode ser atendido, visto que a previsão de sobrestamento dos feitos administrativos nos casos indicados foi revogada pela portaria 545/2015, sendo certo que os instrumentos normativos posteriores, que trouxeram outras alterações ao RICARF, não previam mais a possibilidade de sobrestamento. Nos dizeres do ilustre conselheiro Rosaldo Trevisan, a ausência de referência ao sobrestamento, uma vez reconhecida a repercussão geral do tema, não denota omissão regimental, como pode parecer, mas intenção deliberada de não adotar a providência em sede administrativa, o que implica no necessário julgamento do processo no estado em que se encontra, à luz da legislação e jurisprudência vinculante vigentes nessa ocasião. Nesta feita, faço a apresentação da recorrente o feito sobre o estado. Crédito de combustíveis regime monofásico. Essa matéria foi tratada e apreciada por esse colegiado em outra composição, com decisão unânime no acórdão 3302004751, de relatoria do ilustre ex-conselheiro José Fernandes Nascimento, o qual peço venha para utilizar como razão decidida. Preciso passar por isso, presidente, que a gente já votou isso aqui várias vezes, né, que é essa substituição tributária. Só ao final, que eu vou fazer aqui um resumo, muito bem resumido, por um outro ilustre conselheiro que merece todo o nosso apreço. Resumindo as ideias acima colecionadas de forma irrepreensível, o ilustre conselheiro Justo Macedo do Grupo Filho, no acordo 3302007883, leciona que, pelo razoado acima, pode-se concluir que a incidência monofásica não se confunde com o regime de substituição tributária. Na vigência da substituição tributária, o consumidor final, pessoa jurídica, poderia requerer a restituição e ressarcimento dos valores PIS e COFINS correspondentes à incidência de venda a varejo, na hipótese de aquisição de óleo diesel diretamente ao distribuidor. E C, com a redação do artigo 4 da 9718, dada pelo artigo 3º da 9990, foi extinto o regime de substituição tributária aplicado ao PIS e a COFINS incidente nas vendas de óleo diesel, passando a vigorar a nova sistemática de incidência de arrecadação denominada tributação monofásica. Com a extinção do regime de substituição tributária aplicado ao PIS e a COFINS nas vendas de óleo diesel, ocorrida com a instituição da sistemática de incidência monofásica, acabou a possibilidade de ressarcimento previsto no artigo 6º da IN 6 de 99. Ressalto que o citado artigo foi revogado pela IN 247. Desta forma, forte nos argumentos acima transcritos, afasta preliminar e, no mérito, nega o provimento ao recurso voluntário como voto, presidente. Ok, passa a palavra ao doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker. Se espirrar, saúde, viu, presidente? Com o relator. Doutor Jorge. Doutor Lanaís. Com o relator. Doutor Rafael. Com o relator. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu voto com o relator. Então, é negado o provimento, rejeitada a preliminar e negado o provimento ao recurso. Copia esse mesmo resultado para o item 165 da lei. 165 e 166, são iguais. Desculpa, copia o mesmo resultado para o 166, isso. Doutora Denise, item 167, viação limeirense, processo final 2012-51. Presidente, esses processos aqui até o final 171 são idênticos, mudando o período da data do fato gerador. Esse processo é idêntico ao que a gente julgou agora. Certo. É referente a um pedido de restituição de crédito da COFINS calculado sobre o custo da aquisição de combustíveis, que hoje se trata de regime de tributação monofásica, que a partir da Lei 9.990 de 2000, os comerciantes varejistas de combustíveis, demais derivados de petróleo, deixaram de submeter ao recolhimento da COFINS
no que se refere à receita oferida com a comercialização daqueles bens, as referidas contribuições passaram a incidir somente sobre as refinarias na forma monofásica, afastando a tributação dos varejistas pelo regime de substituição tributária anteriormente previsto na Lei 9.718/98. Eu não sei se os senhores querem que eu leia o voto, mas o voto é praticamente idêntico ao do José Renato. Sendo assim... Que tem uma questão que você fala que prejudicou a incidência da Selic, em face da existência do direito creditório, mas nada foi dado. Lá no final do seu voto, você bota assim, ainda fica prejudicado o argumento recursório toda a incidência da Selic, em face da inexistência do direito creditório alegado. Isso, é porque como não existe o direito creditório, eu afastei, eu só deixei claro ali que, porque por ele ter colocado no recurso, eu quis afastar, né, deixar claro que não... Tudo bem, o máximo pode acontecer é que se caso reverta lá na Câmara Superior, a gente vai ter que jogar Selic depois. Mas tudo bem, não, para mim eu acho que o certo é isso mesmo. Mas vamos lá, então vamos voltar, doutor Vinícius. Com a relatora. Doutor Walter. Ô, Rafael, esse é um dos casos que eu falo para julgar todas as matérias, porque se for para a Câmara Superior, Concordo contigo. aí eles não têm que devolver. Porque isso aqui é súmula, não é? Eu acho que é 5.4. Isso aqui é súmula, é incidência, né? É. Da Selic. Incidência... Não, peraí, calma, isso aqui deve ser repetitivo, não é não? Porque a instituição, súmula, como assim? É IPI isso ou é PIS/COFINS? PIS/COFINS. PIS/COFINS. Então é súmula. Um, dois, três. Não, mas peraí, eu não sei se é PIS/COFINS não cumulativo. É 2012. Tem razão, é PIS/COFINS não cumulativo, é súmula, é verdade. Denise, você se incomoda de julgar, falar que mesmo não tendo crédito, a ressarcir, o pedido não pode ser acatado diante... Gente, olha só, a matéria simulada não pode ter recurso especial para ela. Não é isso. Mas o que acontece, Larissa? Se ele revertesse na Câmara Superior, o que a Câmara Superior vai fazer? Vai devolver para cá para a gente julgar essa matéria da incidência da Selic. Mas essa matéria não é pacificada? A Câmara Superior devolve. Não, do monofásico. Do monofásico, sim, mas sim. Até aí... Sim. Mas é só para constar no voto. Com relação à taxa Selic, você aplica a súmula e tal. É que eu acho correto que ela fez. E aí, ela fez, eu também acho. Especial, ele não pode ser conhecido recurso especial em relação ao não julgamento ali, porque está simulado. Não, eu também acho correto, eu não falo que não é correto. Mas o especial não seria contra a Selic. A especial seria contra a questão do monofasia. É isso, não tem nada a ver com a Selic. A Selic só depois que aconteceria. Ele mandaria analisar, porque, veja, ele teria uma lacuna sobre a análise da Selic, se fosse... Ele não ia conhecer... como é que eu vou falar? Ele não ia ser um recurso especial contra a Selic, era um recurso especial contra a monofasia. Mas eu não... Vamos deixar assim, vamos esperar. Tá bom, fica a relatora. Então, ok. Doutor Jorge. Renato. Relator. Larissa. A relatora. Rafael. Relatora. Também com a relatora. Então, aqui é negado o provimento por unanimidade. Todos são iguais, doutora Denise, que a senhora falou? Sim, todos iguais, só muda o período, né? Ok, então estou copiando para os itens. 168, 169, 170 e o 171. Ficou para trás um processo do Rafael. Quer jogar depois do almoço, presidente? Não, queria jogar agora. Dá para fazer? Tá, é o seguinte, Deixa eu só ver qual é o item aqui, que eu não sei de cabeça. Peraí. É o item 141 da pauta. Isso, eu pediria até para que buscasse, tem uma versão nova dele na caixa. Eu até explico o que houve. Que houve uma mudança na legislação e eu estava aplicando o parágrafo, mas na verdade eu posso aplicar o caput. É o seguinte,
O relatório, presidente, é um processo administrativo fiscal no qual julga-se o crédito presumido de café adquirido de pessoas físicas submetido ao processo de beneficiamento. É um caso parecido com aquele processo do café que a gente julgou no mês passado, aquele café em coco, que ele, quando ele sofre uma mistura que chama de blend, e depois é torrado e vendido como um blend de café, geralmente aqui no Espírito Santo mistura o arábica com o conilon, não sei no resto do Brasil, então eles geram crédito. Só que no caso desse contribuinte, foi negado o direito dele, o pretenso direito dele, pelo argumento de que ele não realizava essa atividade, que quem realizava essa atividade, ele terceirizava isso. Ele pegava o café em coco, né, que chama, e terceirizava essa atividade para outras pessoas fazerem esses procedimentos. E que o fato de que a atividade foi terceirizada e retirava o direito ao crédito. Esse é o relatório. Ok, a gente julgou isso mês passado, eu me lembro disso, exatamente isso. No mês passado, já que todos estavam aqui, menos a doutora Larissa, no mês passado a questão era que ele não tinha provado que tinha realizado esse blend, essa atividade. O caso desse mês não é esse, é que ele terceirizou para uma outra pessoa fazer essa atividade toda. E a minha vamos ao voto. Vamos ao voto. Não havendo preliminares de adentrar ao mérito, a recorrente alega que o acordo sobre o exame manteve a decisão da DRJ, que estabeleceu a exigência não prevista em lei, qual seja o contribuinte produza por si própria a mercadoria posteriormente vendida. E o motivo pelo qual eu atrasei o julgamento desse processo foi exatamente a verificação da norma que foi alterada. Foram suprimidos os incisos 10º e 11º do artigo 3º. A questão reside em saber se o conceito de pessoas jurídicas que produzam pode ser aplicado às pessoas jurídicas que contratam a produção, ou seja, se o fato do processo de transformação do produto haver sido realizado por outra pessoa impediria a fruição do benefício. Nos termos, definitivamente não são sinônimos e efetivamente não podem ser equiparados, especialmente se tratando de um critério para concessão de benefício fiscal, ao qual aplica-se o artigo 111 do CTN. Eis que, quando a lei menciona que a pessoa jurídica deve produzir o bem, automaticamente exclui a situação em que a pessoa jurídica manda industrializar o bem, institutos distintos. Como consequência dessa impossibilidade exegética, é forçoso concluir que a recorrente não atendeu às condições dispostas na legislação que rege o instituto. Essa controvérsia relativa a essa mesma empresa já foi objeto de deliberação por parte desse CARC, merecendo destaque o acórdão 3302.000.843 de Lavra da ilustríssima conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões. Em sua defesa, o contribuinte reconheceu que a produção se dava mediante encomenda, tornando, portanto, incontroverso tal fato. Contudo, argumentou que a lei prevê que a pessoa jurídica produza os produtos em questão, mas não que exigiria que essa produção fosse efetuada pela própria pessoa jurídica. Entendo que não é esta a correta interpretação da norma epígrafe, ao dispor que o benefício será concedido às pessoas jurídicas que produzam aquelas mercadorias. É certo que essa produção não poderia ser realizada por terceiros, até porque, como é disso, em razão do disposto do artigo 111 do CTN, as normas que concedem benefício fiscal devem ser interpretadas restritivamente. Assim, estou redigida a emenda, conclusivamente, de se negar provimento ao recurso voluntário. Ok, passo a palavra ao doutor Vinícius. O relator. Doutor Walker Araújo. Eu lembro que nós já tivemos uma discussão, não é o caso de equiparar a industrial aqui, né? É a industrialização por encomenda, né? Sim. A legislação antigamente não previa essa industrialização por encomenda, ela não dava o direito, mesmo quando você fizesse a industrialização por encomenda? Ela negava expressamente nesses parágrafos 10º e 11º do artigo 3º, que foram revogados exatamente em 2004. Por isso que me chamou a atenção. E esse voto da Maria Eduarda é de 2004. Então, a partir desse momento, o que passou a valer foi a regra geral. Peraí, não entendi. Em 2004 havia vedação expressa. Exato. Que não dava o direito ao crédito. Exato. Deixa eu abrir aqui. E aí depois de 2004, retirou essa vedação expressa. E aplica o caput. O que diz o caput? Vamos lá.
Porque o fato gerador aqui é 2006, né? Aí não teria vedação. Exatamente, já não tinha mais esse, por isso que me chamou a atenção, né? Já não tinha mais esse parágrafo 10º e 11º da 10.637. Aí admite o crédito por industrialização por encomenda? Não, também não. Porque o que se menciona é que é o contribuinte que realiza... Deixa eu pegar o termo aqui. Seria o contribuinte. Tinha foto disso, eu estou tentando encontrar. É porque eu estou lembrando que a gente já voltou a alguns casos. É porque ele não produz, e lá no CAPT diz que tem que ser a empresa produtora que faz, ela entendeu a questão? Não, sim, eu só queria lembrar do caso, porque nós já julgamos uns casos assim já, e a argumentação do contribuinte era nesse sentido. Como foi retirada essa vedação, era permitido, né? Como não tinha mais vedação expressa, logo se conclui, se não é vedada, é permitido, né? Estou tentando lembrar aqui qual foi. Porque eu me lembro que a gente já enfrentou essa questão da industrialização por enquanto. Não seria em relação ao IPI, não? Eu acho que é IPI. O IPI é outra legislação. Eu acho que é em relação ao IPI que vocês devem estar confundindo. Não. É que, na verdade, tem uns, Larissa, que argumentam que a definição de industrial está na legislação do IPI. E aí, como está na legislação de IPI, ele pode... E a legislação do PIS e COFINS, não cumulativo, ele fala que os conceitos seriam usados do imposto de renda e do IPI, aí ele traz essa questão da equiparação. Esse é o argumento do contribuinte. Entendi. Mas eu não estou conseguindo lembrar como é que a gente julgou isso. Porque se fosse acreditamento de IPI, seria diferente, mas aqui é acreditamento de PIS. Tá. Eu vou acompanhar o relator e, com a ressalva de, posteriormente, mudar a posição. Ok. Então, vou continuar colher os votos. Doutor Joás. Entre um minutinho, eu tenho um voto da Rico. Eu quero saber ver o caso, um momento. Fica 5 segundos. Tá bom. Não é o caso, eu pensei que eu ia contribuir com algo. Eu voto com o relator. Ok. Então, doutor Zé Renato. Relator. Doutora Larissa. Com o relator, mesmo porque esse voto citado aí pelo relator foi da minha turma. Então, eu estava presidindo, eu não iria divergir de mim mesma. Mas eu acho que o fato de ter revogado não afeta, na verdade, só piora a situação do... O nosso processo era durante a vigência, e ainda assim, a relatora Maria Eduarda concluiu pela improcedência do pleito. Revogado o dispositivo que permite o creditamento, pior ainda fica a situação do contribuinte, me parece. Tá? Então, acompanho o relator. Ok. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Também voto com o relator. Negado provimento por unanimidade. É o item 141 da pauta. Com isso, a gente fecha a pauta da manhã. Não vai dar para adiantar nada da pauta da tarde hoje, infelizmente. Agradeço a todos. Peço para interromper a gravação, Amanda.